pessoas! Ótimo dia para todos vocês, mais um vídeo aqui e este vídeo aberto para todos, lembrando que eu estou fazendo ranking de várias posições, esses vídeos estão para os membros, tá? Eu fiz running back, fiz wide receiver, fiz quarterback aberto para todo mundo, cornerback, tight end, edge rusher tá só para os membros, então não deixe de assinar o Like Plus, venham com a gente para mais conteúdo, tá bom? Custa menos de um refri por mês, como eu sempre falo. Bom, eu já fiz essa lista antes até, né? A gente teve essa pauta na ESPN League, mas eu fiz algumas mudanças nela. Troquei um jogador de quinto para sexto e troquei um de sétimo para oitavo, mas o resto continua o mesmo que a gente teve no início de agosto. Refleti sobre algumas posições aqui para a gente falar sobre. E é muito importante, antes que você já pegue o seu teclado e pense em dar esse teclado na minha cabeça, muito, muito importante. Não é uma lista considerando o talento do jogador. Não é uma lista que desconsidera os arredores, o terreno que o jogador vai ter nessa próxima temporada. E também não é uma lista que considera toda a carreira do jogador e tampouco uma lista que considera o ano passado apenas. É uma lista prospectiva, como todas essas que eu fiz aí nesse mês de agosto e julho, tá bom? Então, eu estou tentando prever como vai ser a temporada desses caras e qual vai ser a ordem deles ao final da temporada regular de 24. Então é uma prospecção em relação a isso tudo e eu tenho que considerar o ambiente como um todo. Eu vou dar um exemplo. O Justin Herbert. O Justin Herbert não está tão alto aqui. Se eu considerar apenas o talento puro dele, teria que colocá-lo mais alto, mas eu tenho que considerar que ele vai ter aí DJ Chark, Quentin Johnston, Joshua Palmer para passar a bola nesse ano e teoricamente com o Greg Roman esse time vai correr muito mais do que passar. Então, em meio a isso, eu ainda coloco ele no top 10, como vocês vão ver, mas não tão alto. Se a gente considerar apenas o talento, ele estaria mais alto. Antes de mais nada, vamos para as menções honrosas que eu coloco aqui. São eles, o Jalen Hurts, que brigou ativamente pelo MVP em 22, mas que tem alguns probleminhas contra blitz e também segura a bola mais do que deveria, com o declínio de produção da linha ofensiva de Filadélfia e o Brian Johnson chamando muito mal o ataque dos Eagles. Ele terminou o ano passado jogando bem abaixo do que a gente espera. Mas é um jogador com talento, tá? Vamos ver se volta a sua melhor versão em 24. O Jordan Love também é uma menção honrosa, foi o melhor quarterback da NFL no mês de dezembro, jogou muito bem como um todo no final da temporada, mas o espaço mostrar pequeno. Vamos ver um pouquinho mais do Jordan Love, que pode ter tudo para terminar o ano, quem sabe no top 10, né? E quem sabe até mais alto do que isso. E o Dak Prescott, que é um quarterback para mais de 4.000 jardas, liderou a NFL em touchdowns no ano passado, mas eu não posso desconsiderar o que eu já vi de playoff do Dak Prescott e também não posso desconsiderar o que eu vi contra Buffalo, o que eu vi contra São Francisco e a minha ausência de confiança no Dak até que ele prove o contrário. Então é isso, essas menções honrosas. Vinheta na tela, André, vamos para o nosso 10º colocado. Bom, nosso 10º colocado é um quarterback que eu já bati muito e que tem um declínio forte de rating, de produção, aumento de turnovers quando pressionado. Mas quando ele não é pressionado, ele tem a seu apoio uma excelente linha ofensiva, uma das melhores da liga, tem um excelente recebedor correndo rotas em posse de bola, em possession, que é o Amon-Ra St. Brown, e o Sam Laporta, que chegou com tudo no ano passado, em meio a uma boa classe de tight ends, ele foi o melhor tight end calouro em 23. O nosso 10º colocado é o Jared Goff, que tem vitórias em pós-temporada, e que é um quarterback bom, é um quarterback acima da média. Pode não ser aquele cara sensacional, mas talvez seja o mais confiável dos quarterbacks acessório, vamos dizer assim. Eu acho que todos esses que estão na frente, eles são mais capazes de conduzir o time em meio à adversidade. O que pega em relação ao Goff, embora ele tenha produção, embora já tenha chegado a um Super Bowl, foi o fato de que quando as coisas apertam muito, ele espana junto. Mas de qualquer forma, acho que é um jogador que merece respeito, pelo menos no finalzinho do top 10, na minha visão, ele merece estar. Um encaixe muito bom para esse sistema ofensivo do Detroit Lions, roda o sistema como poucos, ataca o fundo do campo, cortou muito interceptações da época de Rams e do início da carreira, sobretudo, para esse período, para essa passagem em Detroit. Finalista de conferência, eu acho que um top 10 está mais do que justo para ele. O nosso nono colocado, e aí vem a parte da polêmica que tem muita gente que vai querer ele muito mais alto. Ah, mas e se o Justin Herbert jogasse em São Francisco? Se o Justin Herbert jogasse em São Francisco, certamente ele estaria mais alto aqui, mas ele joga no Los Angeles Chargers. E diga-se que ele não tem vitória em playoff, como todos aqui da lista têm. Não, tirando um só que é segundanista, todos os outros aqui, sim, todos os outros têm vitória em pós-temporada. Só esse aqui que não. E, aliás, ele tem a terceira maior virada sofrida na história da pós-temporada. É o Justin Herbert, que não foi o maior culpado daquela derrota contra o Jacksonville Jaguars,
mas que, queira ou não, ficou com cara de tacho na sideline em vez de elevar o seu time no segundo tempo, e eu peso bastante isso. Uma coisa que eu peso, se você não pesa, tudo bem, né? Faz parte, é a minha opinião, mas é um jogador muito talentoso, com um volume incrível de produção e tudo mais, muito atrapalhado por Brandon Staley pela inconsistência na gestão dos Chargers. E pode ser o candidato a Damarino do século XXI. Um quarterback muito talentoso que, infelizmente, por N outros problemas, a coisa não funciona. Mas, queira ou não, talento puro ele tem e tem de sobra. Vamos ver o que vai acontecer com os Chargers nessa próxima temporada. Mas tomara que eu queime a língua. Tomara que eu esteja errado. Tomara que o Justin Herbert termine o ano muito melhor do que nono colocado. Como eu falei no início do vídeo, é uma prospecção e tem algumas coisas que me preocupam, né? Principalmente esse corpo de recebedores, que é um dos mais fracos da NFL. Eu acho que nenhum desses jogadores do corpo de recebedores dos Chargers seria titular em mais da metade da liga. A gente tem o Quentin Johnson, que é o rei dos drops. A gente tem o DJ Chark, que é um nômade nesse momento. Já tem uns 12 times em 2 temporadas. E talvez o Joshua Palmer pode aparecer, mas será que ele é mais do que um wide receiver 3? Lembrando que os Chargers perderam o Keenan Allen e o Mike Williams. O Keenan Allen está agora nos Bears e o Mike Williams no New York Jets. Então, em meio a tudo isso, uma linha ofensiva melhor, é verdade, mas com uma filosofia ofensiva bem terrestre em 2024, será que o Justin Herbert vai voltar a ser considerado aquele cara que beira ser um quarterback de elite? Vamos ver, tomara que sim, porque talento ele tem. O meu 8º colocado está fora do top 10 de muita gente, e talvez seja hoje, junto do Lamar Jackson, o quarterback mais polariza opiniões na NFL. O meu 8º colocado é o Brock Purdy. Eu tinha colocado ele em 7º na lista que eu fiz no League, na frente do Aaron Rodgers, mas eu resolvi inverter. Coloquei o Brock Purdy um pouquinho atrás, porque eu quero ter aquele último fio de esperança com o Aaron Rodgers para uma potencial última ou penúltima temporada dele. O Brock Purdy, muito se diz que só produz porque o sistema é bom, e porque tem Deebo Samuel, e tem Brandon Ayuk, e tem George Kittle, e tem Christian McCaffrey, mas pouco se diz que esses caras todos tiveram suas melhores temporadas com o Brock Purdy. É ou não é? As melhores temporadas... A melhor temporada do Christian McCaffrey é aonde? Não é em Carolina, gente, desculpa. É em São Francisco esse último ano. Né? Não que ele não tenha tido nada de bom em Carolina, teve um ano absurdo, muito volume, mas a melhor temporada do McCaffrey é em São Francisco. Qual é a melhor temporada do Brandon Ayuk? É a última temporada dele. O George Kittle começou a ter muito mais touchdown do que estava tendo. Compara o Jimmy Garoppolo com o Brock Purdy, a produção em média e longa distância, a tomada de decisão. E se for para qualquer Zé Mané rodar o sistema, por que o CJ Beathard não rodava esse sistema? Ué, qualquer um consegue? Por que o CJ Beathard foi muito veterano em Iowa, no college? Por que ele não rodou esse sistema? Por que o Jimmy Garoppolo não rodou esse sistema depois de 3 anos em New England, aprendendo com o Josh McDaniels, por que ele não rodou esse sistema como o Brock Purdy? E aí vem o argumento que o Jimmy Garoppolo chegou no Super Bowl e levou os 49ers ao Super Bowl, que é a maior mentira da NFL no século XXI, né? Aí eu, novamente, convido as pessoas que falam isso a darem uma olhada em quantas jardas e quantos passes o Jimmy Garoppolo teve nos playoffs em 2019, né? Porque, pelo amor de Deus. E aí, quando precisou dele contra os Rams na final de conferência, a gente viu o que aconteceu. Então, o Brock Purdy, sim, ele é ajudado pelo sistema, como qualquer quarterback é, mas até que ponto o Kurt Warner não foi ajudado pelo Greatest Show on Turf em 99? Até que ponto também outros tantos quarterbacks não foram potencializados pelo sistema? Aí a gente quer que o cara faça tudo? Que ele seja um super-herói, que ele tenha a terra arrasada, que o time seja horrível? Gente, sabe quem que consegue fazer isso? Os 5 quarterbacks, os 5 maiores quarterbacks da história. Tom Brady, Peyton Manning, Joe Montana. Então, Patrick Mahomes. Então a gente só vai pegar esses aí, os 5 melhores da história, e o resto é horrível. O resto é vilão. Ah, ele só é bom por causa do sistema. Calma aí. Não é isso que eu vejo. Segundo tempo contra os Packers, várias partidas da temporada regular. Diga-se que teve um período ruim do Brock Purdy, quando o Trent Williams estava fora. Teve o jogo contra Baltimore, né, que eu acho que pesou muito contra o Brock Purdy. Mas o Brock Purdy é um quarterback muito inteligente. O Brock Purdy mostrou uma grande evolução em 2 anos. Se você for pegar os vídeos, o tape do Brock Purdy em Iowa State e pegar o Brock Purdy agora, é outro quarterback em postura, no pocket, sentindo pressão. Aliás, isso ele melhorou da temporada de calor para o segundo ano e, novamente, é apenas um segundanista.
Então, sendo muito sincero, o Brock Purdy para mim é um quarterback top 10. Eu acho que talvez ele nunca seja um quarterback de elite, talvez ele nunca seja um quarterback top 5, mas top 10 ele merece ser. O nosso sétimo colocado é difícil, né? Porque a gente acaba tendo que dar um voto de confiança aqui mais do que qualquer outra coisa. Seria surpresa se o Aaron Rodgers sequer terminasse o ano? Não seria, né? Porque é um jogador de 40 anos, com um amplíssimo histórico de lesão. Seria surpresa se o Aaron Rodgers terminasse brigando pelo MVP? Também não. Existe muita névoa quando se fala em Aaron Rodgers, porque ele não jogou no ano passado e ele não vai jogar nessa pré-temporada, né? O Robert Saleh já declarou isso. Apagou meu negócio aqui. Já declarou isso. E elementos existem. A linha ofensiva dos Jets, pelo menos no papel, está melhor para este ano do que no ano passado. Em tese, a gente tem um wide receiver 2 no Mike Williams, mas é um cara que não fica saudável, né? Então só Deus sabe o que vai acontecer. E o Garrett Wilson com o Aaron Rodgers podem ter uma sintonia, a gente continua nessa esperança, uma sintonia digna de Aaron Rodgers e Davante Adams. Com um outro elemento que é pouco falado, porque no college ele era um cara mais de jogo terrestre. O Breece Hall. O Breece Hall no ano passado, com o comitê de quarterbacks que os Jets tiveram, se é que dá pra chamar assim, ele foi muito produtivo assim no jogo aéreo. Realmente foi muito produtivo. Então, se a gente for lembrar do histórico do Aaron Rodgers no final da passagem dele por Green Bay, as expectativas são muito boas. Então, eu acho que top 5, prevendo a temporada e tudo mais, talvez seja um pouco demais, mas top 7 ele é o sétimo da minha lista. O Aaron Rodgers é um futuro Hall da Fama, é um cara que sim, teve alguns apagões em pós-temporada, mas que é múltiplas vezes MVP e que o piso de produção dele é 4.000 jardas, né? Então, eu coloco o Rodgers em sétimo. O meu sexto colocado, talvez eu esteja sendo um pouco poliana, talvez eu esteja sendo um pouco empolgado demais. Eu estou falando do CJ Stroud, com um excelente elenco de apoio que ele tem no ataque, mas ao mesmo tempo não é um excelente corpo de recebedores que ele ajudou a elevar também. Quem que era Tank Dell ano passado, no início da temporada? Não é? Alguém considerava que fosse um bom recebedor? Não era tão falado. Vamos falar a verdade. Quem elevou também esses recebedores, e essa é uma virtude do meu quinto colocado, foi o CJ Stroud. O CJ Stroud pode ter só um ano e pode acontecer uma ressaca de segundo ano. A gente tem que respeitar a defesa de Indianápolis, que eu acho que é um time coeso como um todo, a secundária precisa melhorar e tal. Tem que respeitar também o front de Tennessee. E a defesa dos Jaguars na primeira metade da temporada foi muito bem. Então não é favas contadas que ele vai dominar a divisão e tudo mais. Mas existe um cenário onde isso aconteça. E mais importante do que isso tudo, ele mostrou a sua melhor versão durante toda a temporada de 23. Vamos ser franco, ele foi o calor ofensivo do ano, mas ele não jogou como um calor. Ele jogou como um veterano de 3, 4 anos na NFL. E ele não jogava assim com consistência no college em Ohio State. Ele teve alguns jogos esquisitos. Até na semifinal, como mencionei muitas vezes, ele apresentou a sua melhor versão. E essa era a grande dúvida. Qual CJ Stroud ia aparecer na NFL? E é um cara que mostrou um amadurecimento rápido e um amadurecimento, ponto. Quando você tem um amadurecimento, dificilmente você regride. Existem casos de quarterbacks que não regrediram por conta da idade, mas regrediram. Por exemplo, o Deshaun Watson, que é uma das coisas mais doidas que aconteceram na NFL nos últimos anos, né? Eu acho que a parte mental afetou muito, né? Que ele não foi um ser humano dos mais bacanas, né, Deshaun Watson? Mas no caso do herdeiro do Deshaun Watson como quarterback do Houston Texans, eu vi uma evolução muito boa e virtudes que não se desaprendem. Postura no pocket, sentindo pressão, estender jogada, antecipação em média e longa distância. O CJ Stroud é um dos melhores quarterbacks hoje em passe para mais de 15, 20 jardas. Ele mostrou isso com consistência na temporada passada. Por isso, eu acho que ele merece muito estar nessa lista e é o meu sexto colocado. Eu até quis colocar ele mais alto, mas queira ou não, tem que colocar um pouquinho mais de peso, que é só um ano, né? E pode acontecer ressaca de segundo ano em relação a ele. A gente tem que ver isso, mas sendo muito sincero, eu sou muito, muito pró CJ Stroud e muito otimista em relação a ele. Vamos ao nosso quinto colocado, então? Meu quinto colocado é o Matthew Stafford, que é um quarterback que eu não considerava tão alto no ano passado, porque eu tinha uma enorme incerteza de como ele voltaria de lesão e como voltaria esse ataque dos Rams. Mas a gente tem que tirar o chapéu para o Sean McVay, que é um dos melhores técnicos da NFL, né? Você vê que os jogadores que são pouco considerados na época do draft explodem nos Rams e produzem muito bem. O Cooper Kupp foi esse caso, mas que tal o Kyren Williams como running back? É um cara que pode passar facilmente das 1.000 jardas nesse sistema de Los Angeles. É um time cuja linha ofensiva eu tenho boas expectativas em relação a este ano, uma melhora em relação a este ano. E que tal ele? Vocês estavam esperando esse momento? Não, mentira, ninguém estava esperando.
Puka Nacua! Eu tava com saudade de falar Puka Nacua, que foi um dos melhores wide receivers da NFL no ano passado como calor. Agora, qual que é o ponto em comum em relação a tudo isso? Matt Stafford, que na época de Detroit talvez fosse um dos mais subestimados quarterbacks da NFL, e talvez ainda seja, mas é um campeão de Super Bowl, é um cara que tem um caso muito forte para estar no Hall da Fama, um braço muito forte, e é um cara que eleva seus companheiros de equipe. Não é por acaso que a gente vê tantos wide receivers produzindo, sendo altamente prolíficos com o Matt Stafford. Calvin Johnson lá atrás, absurdo, fenômeno físico, mas Matt Stafford é parte da equação. Mesma coisa aqui com o Cooper Kupp e agora com o Puka Nacua. Então a gente tem que tirar muito o chapéu para o Matt Stafford, que talvez não seja um quarterback muito badalado, mas é um quarterback que merece muito, muito respeito na minha visão. Existe uma chance dos Rams destronarem o San Francisco 49ers nessa próxima temporada? Em condições normais de temperatura e pressão, eu não acredito muito. Mas se dá para ter um otimismo em relação a isso, e se dá para projetar os Rams indo para os playoffs, e aí é outro campeonato, isso se deve muito em relação ao Matt Stafford. Sou muito fã do Matt Stafford e do quarterback que ele é, e vai ter uma nova volta para casa, um novo homecoming na primeira partida dos playoffs, tentar vingar a eliminação contra os Lions. Lembrando que a semana 1 a gente tem Lions e Rams no Sunday Night Football, promete muito esse jogo. Agora a gente vai para o nosso panteão dos melhores quarterbacks da NFL e muito dificilmente a gente foge desses 4 nomes. O quarto nome é o atual MVP, é o Lamar Jackson, que para muitos é um quarterback de elite, e a gente sabe que esse tema é bastante delicado, porque para muitos o Lamar Jackson não é nem top 5. O Brock Purdy polariza, mas o Lamar Jackson é disparado o quarterback mais polariza na NFL. Fato é que o Lamar Jackson melhorou como pocket passer, como passador dentro do pocket na última temporada. O Lamar Jackson é a melhor ameaça dupla da NFL. O Lamar Jackson é o melhor quarterback da história da NFL quando o assunto é correr com a bola. Isso não se discute, com todo respeito a Steve Young, a Frank Tarkenton e principalmente Michael Vick. E talvez um pouquinho para o Cam Newton no auge, né, em 2015. Mas não tem para ninguém. O Lamar, nisso, ele é absurdo. Ele é um monstro. Isso faz parte também do jogo, né? A gente tem uma era de quarterbacks que não são mais pocket passers puros. A gente não tem mais o Tom Brady da época de New England e o Peyton Manning, que era um poste no pocket, basicamente, né? Quando o Peyton Manning corria, era uma coisa assim, meu Deus, o Peyton Manning correu. Agora não, agora todo mundo tem um pouco de mobilidade, até os menos móveis em relação aos outros, né? Conseguem conquistar primeiras descidas e tudo mais. Então, numa nova era do jogo, o Lamar Jackson, nessa virtude, é o melhor de todos. Mas tem alguns momentos que deixam um pouquinho a desejar. Eu sei que o jogo terrestre não ajudou em nada os Ravens, jogo terrestre running backs que eu falo, não ajudou em nada os Ravens na final da AFC, mas teve aquela interceptação que Lamar não pode ter. E vamos ser franco, é um quarterback que se tiver o trabalho que teve no ano passado, aparecer em momentos-chave, ele pode ter tudo para entrar no top 3. Para mim é o primeiro de fora aí do trio que eu tenho já há algum tempo e era o mesmo trio no ano passado, antes do ano passado, né? Mas tomara que o Lamar Jackson ascenda aí a essa posição de top 3. Alguém vai ter que sair, né? Mas vocês sabem que eu gosto bastante dele, já defendi bastante o Lamar, mas eu acho que como passador ele tá um pouquinho atrás desses outros 3 e eu valorizo muito a questão do quarterback passar a bola. Uma visão minha, né? Torcedor dos Ravens, não fique bravo que te curte. Meu terceiro colocado é o nosso super-herói. É um cara que faz chover, é um cara que em meio a toda a bagunça do Buffalo Bills no meio da temporada passada, o Ken Dorsey mais atrapalhando que ajudando, chamando o ataque, a defesa perdendo jogador aqui a colar por lesão e tudo mais, jogo terrestre na primeira metade não apareceu, o Josh Allen colocou capa do super-herói e falou, vambora. Josh Allen hoje é um quarterback que consegue fazer chover. Mas isso vem pro bem e pro mal. É o quarterback mais propenso a turnovers da liga, talvez. Entre os quarterbacks que a gente considera acima da média, né? Não estou considerando Daniel Jones aqui, porque pelo amor de Deus. Mas os quarterbacks acima da média, ninguém é mais propenso a parecer que bebeu meia garrafa de uísque antes de jogar do que o Josh Allen, né? É o imposto Allen. 27% da produção do Josh Allen vai pro outro time, vai pro turnover, né? E ao mesmo tempo é um jogador que é capaz de levar o seu time a coisas inacreditáveis. A gente tem neste momento o Buffalo Bills sem o seu principal recebedor dos últimos anos, um cara que ajudou muito o Josh Allen a virar o quarterback que é, o Stefon Diggs, e mesmo assim eu considero o Buffalo Bills favorito para ganhar a divisão.
E mesmo assim, não dá para descartar Buffalo para ganhar o Super Bowl. Eu não considero o Buffalo na primeira prateleira e tudo mais, eu acho que tem outros times na frente, mas se você tem um quarterback de elite no Josh Allen, sim, a produção em turnovers, a desprodução no caso, né, em turnovers atrapalha, até por conta disso eu não estou colocando ele mais alto, mas ele faz chover. Ele faz chover e ele mostrou isso na pós-temporada algumas vezes. Sim, o Buffalo Bills teve, né, desastres em pós-temporada, é kicker, é prorrogação que ele não teve a bola, enfim. Mas, cara, olha o que o Josh Allen fez no final da temporada passada. Poucos quarterbacks nesse cenário que o Buffalo Bills tinha de mandar o coordenador ofensivo embora no meio da temporada, poucos quarterbacks conseguiriam roubar a divisão do Miami Dolphins como o Josh Allen conseguiu no ano passado. Então eu peso muito isso. Tem sim os momentos Johnny Walker, mas no geral a gente tem que respeitar e muito o Josh Allen. Meu segundo colocado tem também o seu calcanhar de Aquiles, e isso lhe impede de estar mais próximo do primeiro colocado. Se o Josh Allen tem o problema de pós-temporada como todo e de turnovers, esse aqui tem o problema da disponibilidade, como a gente sempre brinca, disponibilidade é uma habilidade. Não adianta você ser apaixonado por alguém que não aparece no date, né? E o Joe Burrow tá com essa questão. Parece que todo ano acontece alguma coisa. Apendicite, panturrilha, aí ano passado perdeu o resto da temporada punho. Pelo menos as notícias agora em relação ao Josh Allen é que ele tá igual o Eminem, né? E não qualquer outra coisa. Eu não gostei muito do cabelo dele, para falar muita verdade, mas enfim. O Josh Allen não, Joe Burrow, perdão. E o Joe Burrow é o nosso segundo colocado, pra você ver, ó, como disponibilidade é uma habilidade e quem não aparece não é lembrado, né? Até ele falou isso aí. Misturei as coisas. O Joe Burrow, se o Mahomes é o super-homem, o Joe Burrow é o Batman, como eu já falei também. Ele não é tão plástico como o Josh Allen e o Patrick Mahomes. Ele não é tão talentoso como o Josh Allen e o Patrick Mahomes. É a mesma comparação que era feita em relação a Tom Brady e Peyton Manning. Peyton Manning era um quarterback mais talentoso, mas o Brady foi um quarterback melhor como um todo, né? E um quarterback mais decisivo e tudo mais. Dessa lista toda aqui, só tem um ser humano que venceu o Patrick Mahomes em pós-temporada, né? Goff, Herbert, Purdy, Rodgers, Stroud, Stafford, Lamar, Allen. Só tem um que venceu o Mahomes em pós-temporada. Eu acho que isso tem que ser bastante pesado. Aliás, ele tem mais de uma vitória em cima de Patrick Mahomes em pós-temporada. Ele é muito gelado, ele é muito frio, ele é muito decisivo. A tomada de decisão do Joe Burrow é maravilhosa. E eu já sei o que você vai falar. Ah, porque o Curry tá puxando o saco, porque o Joe Burrow, porque ele gosta do Joe Burrow. Então calma aí. Por favor, antes de você me ofender, por favor, vamos lá. Assiste o jogo contra São Francisco do ano passado. A gente tá falando do San Francisco 49ers, campeão da NFC, melhor elenco da NFL. O jogo em Santa Clara, no Levi Stadium. Assiste o jogo que o Joe Burrow fez. Por favor, só isso. Eu sei que existe o problema das lesões, e por isso não dá pra colocar ele na frente do Mahomes de jeito nenhum. Isso e pelo próprio Mahomes. Mas se esse homem ficar saudável, com o poder de decisão que ele tem, com o passe fora dos números que ele tem, fica difícil parar. O problema é ficar saudável. Vamos torcer para que isso aconteça. Se ele machucar de novo e perder parte da temporada ou ficar fora dos playoffs, aí eu vou largar a mão de vez, hein? Aí, ó, já vou avisando, hein? Eu passo pano às vezes, mas aqui a gente é justo. Se Joe Burrow perder jogo por lesão de novo, pega aquela palavra... Ó, eu vou mostrar para vocês. Ó, vamos lá. Se o nosso João Burrow perder jogos de novo por lesão, sabe o que vai acontecer? Ó, tá vendo isso aqui? Ó. Tá? Porque disponibilidade é uma habilidade, eu tenho que pesar isso aí. Primeiro colocado, eu não vou perder muito tempo aqui, né? 3 vezes campeão do Super Bowl, já é um quarterback top 5 na história pra mim, bate na porta do Peyton Manning, oi Peyton, quero subir no pódio, tem o Joe Montana, tem o Tom Brady, tem eu. Talvez já seja feito o argumento que o Patrick Mahomes se aposentasse hoje, pra muita gente, seria um quarterback maior que o Peyton. Super Bowl ele tem mais, ele tem 3. E ele é a cara da liga hoje. Ele é a imagem da liga. E a posição mais importante de quarterback. Se você falar de Patrick Mahomes por aí, tem o mesmo efeito hoje para a NFL que tinha há um tempo em relação ao LeBron James, em relação ao Steph Curry. Hoje o Mahomes é a NFL. As coisas até se confundem
um pouco. Minha mãe não assiste absolutamente nada de NFL e ela sabe quem é o Patrick Mahomes. Acho que é o único jogador que ela sabe quem é. E o Joe Burrow também, talvez, porque ela já me viu usando uma camiseta dele. Mas o Mahomes ela sabe. E quando você fura a bolha desse jeito, isso fala bastante sobre sua grandeza, porque você extrapola os limites do seu campo de atividade. Isso mostra a maestria. Não existe quarterback hoje mais força da natureza, mais imbatível e que promova tanto medo nos adversários e nos coordenadores defensivos do que Patrick Mahomes. E aí eu vou antecipar alguns conteúdos que eu vou fazer sobre Kansas City, sobre a NFL e sobre todo nesse mês de agosto. Vamos fazer um exercício para não chover no molhado. Você tem a ingrata missão de ser coordenador defensivo de Raiders, Chargers ou Broncos. Você escolhe qual bomba que você quer, porque dá na mesma, que enfrenta 2 vezes por ano o Patrick Mahomes. O que você faz? Não, é sério. Vamos lá. Eu vou tirar o óculos aqui, faz tempo que vocês me vencem. O que você faz? Você coloca 2 safeties no fundo do campo, como a NFL vem fazendo há algum tempo, aí ele vai socar um monte de passe curto pro Travis Kelce e vai te punir aos poucos, vai fazer te sangrar aos poucos. Ou você traz um dos seus safeties pro box e de alguma forma tenta parar esses passes curtos, essa chuva de passes curtos, e começa a tomar passe em profundidade, porque agora tem o Xavier Worthy e tem o Hollywood Brown. Porque tem isso, né? Se não bastasse ter ganho o Super Bowl com o elenco que tinha no ano passado, pelo amor de Deus, Marquez Valdes-Scantling, agora tem 2 armas pra lá de velozes. E aí, o que você faz? Não tem o que fazer. Hoje, é lotar o campo de defensive backs, é jogar basicamente em níquel e em dime, muito raramente mandar blitz, porque tem essa também, ele queima blitz adoidado, e rezar com todas as forças para sua linha defensiva vencer a ofensiva de Kansas City. É isso. E rezar para o Mahomes estar num dia ruim, ter turnover, o ataque ter um monte de turnover e se lascar todo, como aconteceu na última derrota que o time teve contra os Raiders, aí em casa, na reta final da temporada. É isso. Hoje, parte do planejamento de vencer o Patrick Mahomes é oração. É oração. É ser bastante devoto. Escolhe o santo que você quiser aí, porque enfrentar Patrick Mahomes é isso. Pessoa física Anthony Curtis no ano passado, torcedor de Chicago Bears, né? Um grande sofredor, um grande idiota por ter tomado essa decisão uma vez na sua vida. Os Bears jogaram contra o Kansas City Chiefs. Eu simplesmente nem me deu o trabalho de sofrer. Agora, não é só isso, né? Porque sua defesa não vai ficar anotando um monte de pontos. O seu ataque precisa produzir. Ou seja, resumo da ópera, você precisa ter uma boa linha defensiva e um bom quarterback. Coisa que basicamente só os Chargers têm neste momento. E para compensar os Chargers tem um monte de outros problemas. Então, é difícil, né? Só os Chargers têm na divisão, obviamente, né? Broncos e Raiders, desculpa, mas não é o caso. Bo Nix pode ser, torcedor dos Broncos sonha pra cacete, que pode ser, etc. Mas ainda não é um quarterback bom. É isso. Gente, essa lista é muito subjetiva. A lista de todo mundo vai ser diferente. A lista que publicaram lá nos Estados Unidos da ESPN americana é diferente. No League, a lista que o Paulo fez é diferente. Minha própria lista, 2 semanas atrás, é diferente. Um rio que a pessoa entra, o rio vai estar diferente e a pessoa vai estar diferente também depois. Sua lista é diferente, muito provavelmente. Então coloca aí o seu top 5, não precisa ser o top 10. O seu top 5, quem que é o seu top 5? Porque eu tô curioso para saber quem é o quarto, quem é o quinto de boa parte de vocês. E também se a lista, o 2 e o 3 é o mesmo que o meu e como que fica nisso. Certo? Beijo carinhoso, não deixe de dar like, por favor. E não deixe de se inscrever no canal. Para mais conteúdo e outras posições, cornerback, edge rusher, etc., assina o Like Plus, vem com a gente. Fizemos todo o estrago que podíamos.